rejeição é uma ferida emocional e dói muito. E será o tema da nossa sessão de terapia aberta de hoje, como lidar com essa ferida emocional chamada rejeição. O meu nome é Ivy Camanducci, eu sou psicóloga clínica. Seja muito bem-vindo ao meu canal, esse espaço é seu para cuidar de questões da sua mente e dores da sua alma e para te ensinar a ter uma vida em bem-estar, viver de fato uma vida feliz de forma genuína. Mas como dói essa danada, né? Como dói a gente se sentir posto de lado, sem pertencimento, não escolhidos, aquela sensação de abandono, aciona crenças em nós de desamparo, de desvalor, de desamor, de tudo isso junto e vira aí um verdadeiro coquetel para sentimentos de dores terríveis na nossa alma. A rejeição, ela se faz presente em diferentes âmbitos da nossa vida social. Ela está presente nas relações amorosas, no nosso trabalho, com amigos e dentro da nossa casa, em família também. Além disso, é comum também a rejeição interna, ou seja, você não está feliz com algo aí consigo mesmo e você acaba se rejeitando, você acaba anulando aquilo dentro de você e isso também é muito triste. Se sabotando, não desenvolvendo amor próprio e realmente abrindo mão das suas vontades e dos seus quereres. E quando a gente quer muito ser amado, ser aprovado, ser necessário, e a gente acaba abrindo mão muitas vezes daquilo que a gente mesmo quer, daquilo que vai ser bom pra gente, daquilo que era o nosso ideal, que estava dentro do nosso valor, pra gente não se sentir rejeitado. E isso desde muito pequeno. A gente busca ser aceito dentro de um grupo, dentro de um determinado núcleo social, e a gente caminha para querer ser aceito, porque sentir a dor da rejeição é muito ruim. Então muitas vezes a gente abre mão de si para dar o braço aí para aquele lugar onde a gente acredita que é o que vai nos preencher e não funciona assim. Porque a rejeição não depende de nós, eu vou te explicar isso. O curioso é que a rejeição, ela é algo constante na nossa vida. Nós rejeitamos itens que não queremos mais, ideias que não são mais viáveis, oportunidades que nós não queremos mais. E o fato é que ora rejeitamos e ora somos rejeitados de alguma forma. E em algum momento das nossas vidas isso vai acontecer. Uma vaga de emprego, por exemplo, que você não foi aceito, uma peneira para participar de algum time que você foi desclassificado. Então, assim, é muito importante a gente saber como lidar com esse sentimento que vai nos acometer em algum momento da nossa vida, com essa ferida que se abre dentro da gente. Eu quero te falar hoje da mais comum dessas rejeições, que é a rejeição amorosa, as narradas aí pelas cantoras sertanejas da sofrência. Eu tenho 3 amigas maravilhosas, psis comigo, que a gente divide muito, a gente tá junto desde a faculdade, a Leonia, a Estela e a Ana Cláudia. E a gente fala, essas cantoras sertanejas, com certeza elas roubam prontuários de sessão de terapia, gente. Porque é nítido e claro, aquela dor que elas contam, aquela dor, aquela sofrência, é muito real. Porque é de fato daquele jeito mesmo, é assim que acontece. A pessoa depois se lasca a beber, a pessoa depois se lasca a tantas coisas por uma desilusão, por esse sentimento de rejeição. Então a gente se diverte muito ouvindo essas cantoras, porque é muito engraçado no sentido de que dá pra gente dar uma leveza pra ir se rir um pouco, porque é muito doloroso e é isso que acontece mesmo e elas narram muito bem a rejeição. Porque desde crianças, gente, o ser humano ele é alimentado com a ideia de que o amor resolve tudo. Então, lembra lá quando fazia aquele dodói? Dá um beijinho que passa. E passava mesmo, porque emocionalmente a gente tinha sido acolhido, a gente tinha sido querido. Não foi assim, vai pra lá com isso, foi nada, lava lá o rosto que isso não foi nada. Não, a gente, recebeu o beijinho que cura, o abracinho que cura, o colinho, e isso realmente muda todo o jogo, né? E quando a gente inicia um relacionamento amoroso, a expectativa é de se sentir completo para sempre, sendo que na verdade não é a sensação de completude que vai te trazer felicidade, e sim a sensação de amparo para a mulher
e para o homem a sensação de se sentir fortalecido. Então, essas duas coisas é que vão trazer para você essa sensação de completude, essa ideia de sentir que não é amado, que não é desejado, que ocorre na rejeição amorosa. Isso afeta direto a tua autoestima e as inseguranças, elas tomam conta aí do pensamento do indivíduo. Quando a pessoa cria essa expectativa de que o outro irá completá-la, né, ela automaticamente já não se é. Ela automaticamente já não é um ser inteiro. Então, ela já primeiro está se rejeitando a si mesma. E não funciona assim. Temos que ter dois seres inteiros para que um ser inteiro somado a outro ser inteiro é igual a outro ser inteiro somado a outro ser inteiro e mais o relacionamento. Um dia eu posso explicar essa conta direitinho para vocês. Não existe metade da laranja. Essa falsa ideia de completude, de alguém que me completa, já automaticamente me faz rejeitada, porque se eu preciso de um complemento, então eu já não sou inteira, já não sou suficiente para mim mesma. Então a gente precisa ter esse olhar atento dentro de um relacionamento, que a gente não tá ali buscando o que nos falta, a gente tá procurando alguém, no caso da mulher, que ampare a gente, e o homem tá procurando alguém que o fortaleça, né? Que não o envergonhe, no sentido de deixar com que ele se sinta cada vez mais forte e pronto para seguir a trajetória dele. E é importante a gente entender que você não tem controle sobre as escolhas do outro, é o primeiro passo para compreender que você não é culpado da rejeição. Você não tem culpa. Como a gente vai ter poder? Ah, cansei desse óculos, ok. Como o óculos tem culpa que eu cansei? Que dentro de mim isso não faz mais sentido? Que para mim não está funcionando mais esse modelo? A outra pessoa não tem parte nisso, né? Ou seja, a rejeição, ela vai ser um tipo de critério de alguém a respeito de uma outra pessoa, que por acaso essa outra pessoa que foi aí rejeitada pode ser você, mas é apenas um critério dessa pessoa que rejeita, né? A pessoa rejeita por uma lente dela, por um critério próprio. Não é algo pessoal. Tem mais a dizer sobre quem rejeita do que sobre quem foi rejeitado. Porque ao optar por rejeitar, o indivíduo leva em conta suas próprias características e o que ele busca num relacionamento ou naquele momento que ele está fazendo aquele olhar para aquela escolha. E isso demonstra que você não é necessariamente uma pessoa inadequada ou errada. Simplesmente não deu match com aqueles critérios que aquela outra pessoa tinha naquele momento como decisão. E aí tá a importância de a gente reconhecer o nosso valor, as nossas qualidades. Não é porque a outra pessoa não gostou de mim, de você, e que outras pessoas não vão gostar, né? Não funciona assim. Tem gosto e tem preferências para tudo, não é a gente, não é sobre nós. Né? É sobre aquela pessoa. Quantas vezes você mesmo já optou por escolher outra coisa, outra pessoa, outro grupo e fez essa escolha? Depois eu vou falar aqui o que a gente precisa é aprender como a gente também faz essa escolha, para que a gente, na hora que esteja do outro lado, ali sentado na outra cadeira, a gente tenha empatia com a pessoa que está ali sentada. Nessa hora é aceitar. Aconteceu, paf, Ive, você tá fora. O que a gente tem que fazer? Nessa hora, o que eu faço? Na hora que falou, Ive, o que eu faço? A gente tem que aceitar e lidar com essa tristeza. E assim, qualquer outra pessoa também poderia ter sido rejeitado, ou está sendo rejeitado, ou passará por isso também. Você não é menos do que ninguém. Você não é menos do que ninguém. E fugir dessa dor é só um jeito de você prolongar esse processo, né? De se sentir rejeitado, alongado aí, né? Então, você precisa passar pela dor, você precisa entender ela, deixar com que ela faça sentido dentro de você, sentir, e logo ela vai sublimar, ela vai arrumar um lugar aí dentro de você. Né? Porque você sabe quem você é, você sabe o seu valor, você sabe a sua força no mundo, você sabe como você atua e sabe principalmente que você não tem poder sobre a escolha do outro, nem sobre a decisão do outro. Outra coisa importante é saber quando a gente está rejeitando a gente mesmo. Eu queria te convidar a pensar sobre isso, porque a gente fica tão triste
quando fazem isso conosco, né? A gente fica tão triste quando fazem isso com a gente critica, a gente xinga, a gente se indigna, a gente fica lá, né? Pé da vida. Mas quando nós fazemos isso com nós mesmos, na grande maioria das vezes a gente nem percebe. Quando você consegue ter esse olhar, você também se rejeita, de que você também rejeita o outro. Quando você começa a desenvolver esse olhar, é que você vai estar iniciando aí a prática da empatia. E você vai passar a compreender por que o outro também rejeita. Né? Porque se eu rejeito, o outro também rejeita. E você vai ter a oportunidade de agir diferente, de forma mais amorosa, de forma mais delicada com o outro e com você mesmo. Então, quando chegar o seu momento de fazer essa troca, porque isso acontece, é normal. Não é sempre que a gente vai ficar com o mesmo núcleo de amigo, não é sempre que a gente vai ficar com o mesmo núcleo de colegas de escola. A gente vai precisar trocar em algum momento na vida os relacionamentos, ou ampliar os relacionamentos, ou redirecionar. E para que a outra pessoa talvez não se sinta tão mal, a gente vai entender que a gente também faz isso e que podem fazer isso com a gente. E a gente vai entender então como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai ter essa conversa, como que a gente vai organizar isso. E você vai passar a perceber que o ato de rejeitar, ele fala muito mais sobre quem exclui do que sobre quem é excluído. Muito mais ele fala sobre a pessoa de quem ela toma a atitude de rejeitar, de não querer, do que sobre quem está ali sendo não querido. Entende? Então, isso traz pra gente um certo olhar e traz pra gente um certo conforto quando a gente entende, fala, uau, ok, então tava no outro a escolha, né? Foi uma escolha dele, a vez dele foi essa, a minha chegará também. E como vamos fazer isso é que faz a diferença. O olhar para dentro é sempre o melhor caminho para mudar tudo que nos faz mal. Lembre-se disso. Com um olhar mais empático para uma situação, você poderá se sentir melhor e compreender que você não é o culpado da rejeição, né? Se existe culpa nisso, porque as pessoas, elas, por alguma razão própria, trocam, né? Ou então decidem, ou têm os seus próprios argumentos, enfim, a gente não tem poder de saber tudo o que está ali dentro da cabeça da outra pessoa. O fato é que escolhas são feitas e a emoção que essa escolha gera em outro é uma emoção de rejeição, é um sentimento de rejeição. Não necessariamente você foi o responsável e às vezes você não poderia ter feito nada para evitar aquela rejeição. Aquela pessoa simplesmente resolveu meter o bloco lá e já era. Você não tem poder sobre isso. Ser rejeitado é parte da vida. E não um ataque pessoal, não é sobre você, a pessoa, ela resolveu fazer lá. Agora, dói quando às vezes a pessoa faz de um jeito muito inapropriado, ou que não tenta resolver a coisa de uma maneira a deixar uma situação mais confortável para quem está naquela cadeira, naquele momento de rejeição. A rejeição não é sua culpa em si. A outra pessoa está rejeitando algo que não funcionou para ela. É difícil? É muito difícil, mas é simples assim. Tá bom, Ive, mas como eu faço com esse buraco aqui na minha alma? Já entendi que não depende de mim, já entendi que depende do outro, já entendi que eu não tenho poder sobre isso, mas e aí, a conta quem paga? Pago eu? Não é uma tarefa fácil. Todos sofrerão alguma espécie de rejeição em algum momento da vida. Em casa, com um grande amor, na escola, no trabalho, entre amigos, enfim. Não é possível evitar esse sentimento. Porém, é possível sim aprender a lidar melhor com ele. O primeiro passo é não levar a rejeição para o lado pessoal. Lembre-se de que ela não diz nada sobre ninguém. A rejeição faz parte da vida e não é um ataque pessoal isolado. É algo que vai acometer a você em algum momento e que em algum momento você acometerá outra pessoa. Além disso, quando somos rejeitados, começamos a nos culpar automaticamente, supondo que deve haver algo de muito errado conosco. A gente se critica, a gente se acha inadequado, a gente acha que o nosso comportamento é que levou àquela rejeição. Por favor, não façam isso. Não façam, simplesmente interrompam o seu pensamento. Interrompam esse pensamento, porque não é real. É um grande erro focar nas próprias falhas e defeitos nesse momento. Lógico, avaliar, pensar, ok, mas com a culpa, com a crítica,
Não faz o menor sentido, porque você não tem poder sobre aquilo que aquela pessoa fez naquele momento e da forma como ela fez. De modo que você pode acabar se isolando, se colocando em um estado depressivo, entrando com questões de ansiedade. Você pode chegar a acreditar que é a pior pessoa desse planeta, que você mereceu ser rejeitado. Esse é o ponto mais assim, crítico e dolorido, quando a pessoa fala assim: é verdade, né? Realmente ele me abandonou, mas é que eu não era suficiente pra ele, né? Que tipo, ele merecia coisa melhor. Pelo amor, não façam isso com vocês, tá? Então, a sessão de hoje era isso. Eu queria trazer esse assunto, queria muito que você soubesse essa perspectiva, que você visse a rejeição dessa forma. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ame e queira bem. Se você não for inscrito aqui no meu canal, se inscreva, acione o sininho pra gente estar junto nas próximas sessões de terapia aberta. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!